Bem-vindo a mais um vídeo do Heartbeat Musicoterapia. Nesse vídeo, quero falar da experiência do programa Música para Todos, que foi realizado na Universidade do Estado de Santa Catarina ao longo dos anos de 2016 e 2017. Esse programa atendia crianças com autismo e também os familiares dessas crianças com autismo. Esse programa foi inspirado num trabalho do musicoterapeuta Rubem Galhardo, da Argentina, da Universidade Maimônides, onde as crianças eram atendidas em uma sala e os pais eram atendidos por outro musicoterapeuta em outra sala. A ideia de Rubem Galhardo foi que as pessoas, ou seja, os familiares, pudessem receber um atendimento para, de alguma forma, dar uma fundamentação à terapia realizada também nas crianças. Então, a terapia dos pais complementaria a terapia realizada nos filhos. Dentro do paradigma da musicoterapia centrada na família, eu me dei conta que muitas vezes os pais não têm mais uma identidade clara, ou não apenas os pais, mas os avós, os cuidadores em geral, eles acabam perdendo a sua identidade devido às demandas que a pessoa com autismo necessita. Então, muitas vezes, qualquer tratamento ou qualquer forma de intervenção terapêutica tem o objetivo de ajudar a criança, de ajudar o ente querido com autismo, e não necessariamente ajudar a si mesmo, tendo como foco a própria pessoa. Então, a ideia desse programa foi pensar, então por que não alguns musicoterapeutas atendem as crianças com autismo em uma sala, de forma individual, e em outra sala, ao invés de ter uma sala de espera de pais, esses pais podem ir trabalhar com outros musicoterapeutas e receber uma sessão de musicoterapia em grupo. Se entendemos a família como um contexto inseparável, se eu tratar apenas a criança com autismo, eu não vou conseguir mover ou mexer muitas coisas na dinâmica familiar. Mas mesmo que eu entenda a família como um todo e eu tente trabalhar toda a família, se eu focar sempre ou dizer que o mais importante é o trabalho com a criança, ou com o jovem ou o adulto com autismo, parece que sempre os pais ficam em segundo plano. Então a ideia desse programa foi justamente colocar os pais em primeiro plano. Você não é apenas a mãe do fulano, a mãe do cicrano ou o pai do beltrano. Não, você tem um nome, você tem uma identidade. Mesmo que você tenha um filho com autismo, você tem uma identidade a ser explorada, você tem o que comunicar, você tem as suas próprias dores, os seus próprios desejos e que precisam ser comunicados de forma independente do que é feito com seu filho. Então, o grande objetivo de trabalhar as famílias foi principalmente do resgate da autoestima, o resgate da identidade e um espaço onde eles eram os protagonistas. Então, nós realizávamos o projeto um dia por semana, em uma tarde, e justamente durante essa tarde os pais recebiam as sessões em grupo, enquanto que os filhos recebiam sessões individuais. E os musicoterapeutas que realizaram esse trabalho de sessões em grupo, eles tinham todo um cuidado para preparar essas sessões de musicoterapia para os pais, trabalhar temáticas para que eles pudessem explorar os seus sentimentos, trabalhar de forma específica a criação de canções, improvisações, dar voz a essas pessoas através da musicoterapia. Então foi muito interessante, porque dentro desse trabalho não tivemos nenhum participante do sexo masculino, apenas mulheres, então apenas mães e avós, e que justamente tiveram esse espaço para poder trabalhar de uma maneira pensando em si mesmo. Mas posso dizer que no início isso foi muito difícil, porque essa dificuldade de dissociar o problema do filho, o problema do familiar com autismo, da sua própria problemática, isso foi muito difícil. Foi necessário um trabalho terapêutico muito intenso para que de alguma forma esses familiares começassem a colocar as suas próprias demandas pessoais. E muito interessante que em uma das canções realizada por um dos grupos, essas mulheres colocaram que as pessoas tenham inveja do que nós temos,
porque as pessoas não sabem o que é musicoterapia e nós estamos utilizando isso como nosso próprio benefício. Então, ouvir aquelas mulheres empoderadas, depois de tanto tempo focando na questão apenas dos filhos, isso foi maravilhoso, isso foi muito lindo ver como essas mulheres puderam explorar os seus próprios sentimentos. Bom, e justamente numa altura do processo, juntamos as crianças atendidas com os seus terapeutas, juntamos as mães que estavam sendo e os familiares atendidos com os seus terapeutas e fizemos uma sessão coletiva, onde nós colocamos de uma forma muito clara que existiria uma regra básica. Os familiares não poderiam interferir nas atitudes das crianças, dizer fulano não pega isso, agora você não pode fazer aquilo. Não, apenas participe do contexto da musicoterapia improvisacional, entre na música, participe. Se você quer participar fazendo música com seu filho, ótimo, aqui é um espaço para fazer música. Então foi muito interessante, porque mesmo que os pais, muito trabalhados pela musicoterapia com os demais musicoterapeutas, eles tiveram uma dificuldade tremenda de conseguir participar de uma sessão de musicoterapia e ao mesmo tempo aceitar que eles não estariam controlando o que os seus filhos ou seus entes queridos estariam realizando. E o resultado foi fantástico, porque a partir de uma improvisação, tocando uma estrutura cíclica de acordes, então basicamente era tocado Lá menor, Ré maior, Sol e Mi menor, ou seja, uma estrutura cíclica pensando na tonalidade de Sol maior, os musicoterapeutas ficaram fazendo uma série de loopings e de voltas para que as pessoas pudessem participar. Mesmo que os pais tiveram uma participação tímida, eles puderam participar. Outra coisa interessante em relação ao programa Música para Todos é que realmente ele foi inspirado nessa ideia da Argentina, mas ele trouxe um elemento único, porque todos os trabalhos que falam de musicoterapia centrada na família para pessoas com autismo, ou toda a família é atendida ao mesmo tempo, ou apenas a criança e os pais num outro momento, mas normalmente quando são apenas os pais, normalmente é focando ou pensando já em como preparar esses pais para lidar melhor com o filho. Então esse foco, essa ideia de ter os pais como centro, eu posso dizer que foi algo inédito. Então justamente alguns artigos estão sendo publicados em função disso, e nós conseguimos no programa, ao longo desses 2 anos na cidade de Florianópolis, ter algo muito interessante, porque depois das sessões de musicoterapia, os terapeutas, tanto da parte das crianças quanto da parte dos familiares, se juntavam e nós tínhamos uma sessão de supervisão coletiva, onde eu, como musicoterapeuta supervisor, ajudava a discutir, a entrelaçar todos os temas que surgiam e, principalmente, o que será que aconteceu na sessão das crianças que tem alguma semelhança com a sessão dos adultos e que eu possa traçar paralelos para que no nosso grupo de musicoterapeutas pudessem ter objetivos em comum, ou seja, trabalhar uma dinâmica familiar que seria trabalhada com os pais de uma forma e com a criança de outra forma. Então, por exemplo, como trabalhar a dinâmica de aceitar, ou seja, porque ainda muitos pais, apesar de já terem crianças com uma certa idade, alguma das coisas que apareciam era, bom, como dividir o meu tempo ou como organizar o meu tempo em relação ao que eu quero em relação à criança. Então, justamente de trabalhar essa autonomia de alguma forma com a criança, de tirar essa parte da dependência, essa dependência tão grande em função da mãe ou da avó, e ao mesmo tempo trabalhar na família esse desapego, de certa forma, para que essa autonomia e essa independência pudesse gerar uma relação mais saudável. E ao longo desses 2 anos, muitas evoluções surgiram, pais que ficaram inspirados, porque acontecia isso, ou seja, mesmo que apenas mães participassem ou avós do processo, isso inspirava a outra parte do casal, ou seja, o pai, na maioria dos casos, para que esse pai também se interessasse ainda mais pelo trabalho, obviamente, do filho, né, da questão da musicoterapia ligada ao filho, mas também
a questão do entendimento pessoal e como processar todas essas dificuldades que esses pais vivenciam. Então, muito interessante a experiência de uma família onde o pai, depois de tudo que aconteceu na musicoterapia, onde depois que a mãe foi atendida individualmente e a criança em outra sala, um pai decidir, olha, eu vou fazer a formação em musicoterapia Floor Time porque eu quero entender melhor como que eu posso brincar com o meu filho. Então, claro, não era apenas o brincar com o filho, mas era o momento que ele acabou tirando para ele, mesmo que ainda no fundo fosse uma formação para o filho, o pai resolveu se dedicar a um espaço para ele. E como musicoterapeutas, eu acredito que a grande ideia e o grande resultado desse projeto foi mostrar que ao longo de 2 anos a mudança na família não passa apenas pelo trabalho da criança ou apenas por sessões de aconselhamento de o que os pais precisam fazer com o filho, mas de dar essa voz. Porque ainda que a musicoterapia fosse uma vez por semana, dar voz a alguém, dar espaço para alguém, é que não apenas no contexto da musicoterapia pudesse existir algum resultado, mas em todas as outras atividades, mostrar o empoderamento e a identidade de uma pessoa que precisa de algo importante. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!